Vamos agora para a terceira fala, com o tema Infância e Adolescência Contemporânea e a Questão da Droga-Dependência, com o Dr. Cândido Fontan Barros, médico psiquiatra de adultos, crianças e adolescentes, especialista em distúrbios de aprendizagem pela USP de Ribeirão Preto, psicoterapeuta e supervisor das abordagens de Winnicott e de Sistema Familiar Construcionista, coordenou o primeiro CAPS Álcool Drogas fundado no país em Ribeirão Preto, terapeuta familiar pelo Interface ICCP. Bom, gente, dando continuidade, os colegas já falaram de uma forma brilhante e bem, eu acho, fugindo de abstrações, que eu vou tentar falar para um público heterogêneo. Acredito que nem todos aqui são terapeutas ou profissionais de saúde, pode ter pessoas da comunidade, educadores. Então, falar de família, infância e adolescência é um desafio, porque, assim, em frente à droga-dependência, as terapias sistêmicas e o construcionismo social, eles não propõem, como a Valéria falou, acho que de uma forma brilhante, não propõem um método correto. Então, o construcionismo social, que é um dos discursos das terapias sistêmicas familiares, ele busca, de algum jeito, fazer perguntas contínuas e amplificadoras para buscar formas úteis de ajuda, tá? Essas formas úteis que se voltem para a prática. Então, a gente vê uma realidade nacional em que as dependências químicas geram um caos. E as pessoas interrogam que caos é social e que caos é químico, que caos é genético. Então, assim, eu diria que, assim, frente aos desafios da adolescência, o construcionismo tenta não explicar as questões da família, da dependência química e da adolescência com... Deixa eu ver, acho que meu laser não está chegando aqui. Fugindo de explicações essencialistas. Então, assim, a gente não deve definir as problemáticas caso a caso por essências, nem por causas únicas, nem por explicações lineares. Só que, assim, o construcionismo e as terapias sistêmicas fazem um convite a que se pense além da tradição individualista da psicologia. Então, a psicologia tem toda uma tradição de pensar o indivíduo com termos descritivos de problemas individuais. Então, é muito comum que a gente pense o diagnóstico, o caráter ou a patologia. Todas essas são designações, são vocabulários individuais. Então, a nossa cultura, em geral, é um pouco carente de descrições relacionais. Tá? Então, em geral, a gente tenta explicar a problemática, as questões complexas da adolescência, tentando falar, olha, esse jovem tem um problema de transtorno de conduta, por exemplo. Então, ele tem uma tendência a uma pré-delinquência, então, esse é um problema individual. Então, o construcionismo social, que é uma das linhas sistêmicas, que pensa, então, a pós-modernidade, então, pensa uma amplificação da visão de ciência, tá? Ele faz um convite para que nós não pensemos assim, o indivíduo isolado do seu entorno e do seu histórico, da sua historicidade. Certo? Bom... Então, eu acho que a Valéria começou a introduzir um pouco essa distinção entre uma mentalidade moderna. Então, as mentalidades modernas buscavam explicações e verdades absolutas, verdades científicas puras, e a mentalidade pós-moderna busca realidades, colocar realidades conflitantes em diálogo e encontrar verdades locais e verdades transitórias. Então, o que é útil para tal família naquele contexto? Tá? Então, não existiria um método único, eficiente, para tratar
e fornecer ajuda aos adolescentes e suas famílias. E seria interessante customizar os métodos. Engraçado que, atualmente, em torno das questões aí da dependência química no país, da Cracolândia, as pessoas se colocaram polarizadas. E as pessoas esquecem que é muito importante integrar métodos e, provavelmente, customizar que tipo de família e que tipo de usuário se adequa à redução de danos e que tipo de família ele pode encontrar um caminho útil nos tratamentos de desintoxicação e de abstinência. Tá? Bom, as visões de família, em momentos históricos anteriores, colocavam muito uma ênfase, assim, também problemas do casal, como se tivesse assim, existe uma família que gera um filho dependente. Então, era muito comum que se imbuísse assim, a família dessa responsabilidade única, como se a família fosse ali entre o casal e estivesse assim, um sistema fechado que justificasse os problemas, dentre os quais aí, ter um filho, uma criança ou um adolescente com problemas de dependência química. E, na visão pós-moderna, se criam novos vocabulários e descrições em relação às questões dentro de uma família. Por exemplo, era muito comum se falar os segredos familiares, né? Então, existia uma tendência a que o terapeuta se visse escavando segredos familiares como um arqueólogo que busca cavar fundo em algumas questões que a família não tem acesso, como se a família não soubesse e nós, profissionais, fôssemos cavando fundo. Tá? E as novas terapias sistêmicas e com o construcionismo começam a falar assim, olha, muito mais do que nos colocarmos como arqueólogos, nós temos o desafio de convidar as famílias a tecerem novas histórias, construírem novas narrativas. Então, pegue o fio da vida e vá construindo com seu filho, criança ou adolescente, uma nova história, e essa história passa também pela construção do brincar criativo. Eu gostaria também de falar disso. Então, o construcionismo, trabalhando com crianças e adolescentes, tá? Então, inclui também a questão da performance, a questão do atuar criativamente no mundo. Então, a gente pensa, quando a gente lida com famílias e dependentes, as famílias descrevem a droga como danosa. Os educadores também. Então, a escola fala, a droga causa problemas. E os jovens descrevem a droga como um barato. Então, a droga é muito criativa, me deixa mais criativo. Então, vejam, como lidar com essas descrições? Um lado fala que a droga é criativa, o outro lado fala que a droga causa problemas. Como colocar as versões em diálogo? Tá? Então, nós não temos uma resposta... Quer dizer, não existe protocolo de diálogo para colocar essas realidades conflitantes em conversação. E o construcionismo, então, usa a metáfora, tá, de colocar em conversação. São processos de conversações sobre os problemas e riscos. Então, o que seriam problemas e riscos? Será que existem riscos na infância e adolescência, riscos que caem de paraquedas na vida das pessoas? Será que a gente pode naturalizar os riscos? Tá, então, essa autora, tá, Austen, ela, à luz do saber do construcionismo social, ela faz um convite a que nós pensemos assim, os riscos infanto-juvenis, eles são co-construídos. Então, são uma construção social. O risco não cai de paraquedas, porque se a gente pensa a droga está no mundo, isso gera riscos. Então, dessa forma, a gente estaria naturalizando, dizendo assim, caiu de paraquedas porque a essência da droga é ruim. Tá? Então, nessa visão, então, o que a gente pode pensar é que assim, existe uma rede que co-constrói as questões do risco na infância e adolescência. Então, é importante perguntar às famílias como a droga passa a ser um problema, tá? E como se unirem esforços para soluções,
como pensar em um futuro de ação conjunta criativa. Tá? Então, veja, a gente vê, as pessoas pensam que a problemática da droga surgiu descontextualizada. No entanto, aqui a gente vê as questões que envolvem álcool e drogas não caem de paraquedas, então é bem importante perguntar: quem descreve a droga como problema? Em que contextos ela se torna problemática? Tá? Quais as vozes silenciadas? Então, é muito comum que a gente torne isso essencialmente uma patologia sem perguntar para o jovem: qual é a sua experiência com maconha? Você acha que maconha causa problemas? O uso de maconha é problemático para você, para a sua realidade de desenvolvimento na escola, profissionalização? Quando ele se torna um problema? Tá? Como é que é a sua rede de reconhecimento? Tá? E que estão falando, muitas vozes dos adolescentes ficam silenciadas e se privilegia muito o discurso técnico, o discurso da saúde. Como pensar a droga, então, como uma necessidade de saúde? Então, se a gente for ver aqui, gente, não sei se eu estou conseguindo apontar, ali em cima, em azul, não está apontando aqui. Bom, vocês estão vendo ali em cima, em azul, aquele retângulo: classe social, gênero, etnia e geração, as categorias fundamentais. Se você pensar, quando conversamos com crianças e adolescentes em um sistema, nós podemos perguntar: o que você vê no tratamento do discurso da mulher na sua família? Então, pode ser que um adolescente fale: olha, o casamento dos meus pais é um casamento de modelos engessados, machistas. E a gente pode perguntar: como isso contribui para a geração de um problema? Como esse casamento de estereótipos machistas leva a que você se distancie da convivência com seus pais? Então, gênero, classe social, etnia, e questões da corporeidade, tudo isso faz parte dessa inserção da dependência química na história, o histórico de vida daquele jovem. Tá? Então, um dos vocabulários que a terapia pós-moderna do construcionismo social faz, então, ele coloca esse aporte de falar não para você convencer as famílias, não convencer o usuário. O Michael White, que é um terapeuta narrativo, ele colocava assim que é muito complicado convencer as pessoas. Tá? Então, por isso, a gente está nessa toda essa polêmica em torno da internação compulsória. Então, vejam, uma questão é como fazer convites, ao invés de convencer de uma forma autoritária uma internação. Isso, ao mesmo tempo, não nega que certos riscos, certos usuários se colocam em risco de suicídio, se colocam em risco de heteroagressão, de cometer delitos. Tá? Mas, assim, mesmo frente a essa pessoa que está em risco, mas não se descreve como tal, a gente tem esse desafio de se colocar assim, dando autonomia para que o sujeito entenda, mas que ele aceite esse convite, tá, reflexivo. E como é que a gente faz esse convite? Integrando todas as pessoas. Então, eu acho que os outros colegas aqui falaram. Nessa rede, tem que participar não só os profissionais de saúde, mas os educadores. Eu acho que pessoas de todos os grupos de convivência, o entorno relacional. Eu, que já trabalhei coordenando um CAPS, a gente vê, nesse trabalho com crianças e adolescentes, eu gosto de dizer assim, essa rede de acolhimento começa já com a pessoa da portaria, até com o vigilante, a pessoa que presta algum tipo de segurança na entrada do hospital ou do CAPS, ou a funcionária da cozinha. Então, é a transdisciplinariedade em que todas as pessoas estão envolvidas nessa rede de ajuda. Então, não estão envolvidos apenas os profissionais no discurso técnico. Tá? Bom, e o construcionismo ele faz um caminho de construir perguntas.
Quando eu pergunto, quando eu faço uma pergunta fechada a um usuário, por exemplo, mas como assim você foi se drogar depois da madrugada? Você bebeu e foi usar cocaína. Se você faz uma pergunta, como assim, pode ser uma pergunta que, de forma embutida, ela traz um julgamento, e a pessoa não se sinta acolhida. Então, algumas perguntas diretivas, algumas perguntas que têm um julgamento embutido, elas podem ser um problema. Então, Kenneth Gergen, ele tem essa frase que eu acho genial, de falar assim, o caminho da ética da pergunta, nós temos uma responsabilidade ética muito grande ao fazer perguntas. E todos nós somos agentes de fazer perguntas para gerar reflexão. Tá? Bom, então o Gergen tem essa frase que é: uma pergunta terapêutica pode ter implicações para toda a trajetória de uma vida. Então vejam a responsabilidade ética do como perguntar, né? Então aqui nós vamos falar então a ética da hospitalidade. Como é que eu posso ser hospitaleiro, acolhedor ao discurso da criança e do jovem? Como que eu brinco se essa provavelmente já é uma criança, um adolescente que tem dificuldade de brincar? Tá? Então, a gente está falando assim, como é que eu convido a brincar? Acho que também foi uma coisa que ressoa com o que a Valéria falou. Como colocar a família e o próprio usuário numa vibe criativa, de uma performance corporal que inclui todo esse fazer criativo, quando o usuário ele se estreitou em achar que somente a experiência do barato, da droga, é criativo. Então, a gente tem que ter uma hospitalidade pelo discurso do jovem. E por isso que a gente fala, as conversas elas devem ser colaborativas, apreciativas, gerativas do novo. Então, conversas de não julgamento, tá? Através de perguntas. Isso não significa que o profissional se esconde atrás da pergunta. Tem pessoas que têm raiva de terapeutas ou de profissionais, de assistentes sociais, de enfermeiros, que eles só fazem perguntas. Eles não se colocam. A gente não está falando se esconder atrás da pergunta. Tá? E aí vem essa coisa, como acolher o jovem a partir da sua demanda? Então, a família acha que a droga é danosa. Tá? Como fazer perguntas para os jovens? Perguntas também instigantes, provocativas, mas não julgadoras, que façam convites à participação no diálogo. Agora, nessa questão do diálogo com o jovem e com a criança, então, quando a gente está falando com a criança, isso inclui o brincar. Tá? Então, qual é um perigo relacional? É enveredar pelo caminho da culpa. É outra frase bem emblemática do Gergen, ele fala: culpa é um empecilho à responsabilidade relacional. Então, a abordagem das famílias que têm crianças e adolescentes, ela deve buscar, então, a corresponsabilização, a responsabilidade relacional. Eu vou falar agora dos grupos de acolhimento. Eu coordenei um CAPS em Ribeirão Preto e, assim, trabalhando com crianças e adolescentes, a gente tem que pensar um grupo como construção social, desde a chegada, desde as brincadeiras na sala de espera, desde as dinâmicas de grupo, e desde o pré-grupo, o pós-grupo. Tá? O grupo está se construindo, é uma rede, então, de construção social. Essa construção exige também assim, um cuidado ético com a construção da conversação, um respeito pelo lugar e pelo posicionamento da criança e do adolescente. É importante que o terapeuta tenha um pensamento de se tornar público. O que é isso? Então, assim, muitos anos atrás, a gente tinha até era como um chavão, um clichê de pensar que o terapeuta estava com várias ideias na cabeça e que o usuário, ali, o paciente, o cliente, ele não sabia o que se passava na cabeça do terapeuta. Então, esse ser público significa: coloque as suas ideias circulando, abra o jogo, quer dizer, trabalhe com honestidade, como, talvez assim, num vocabulário jovem, ponha na real, abra em público, escancare, tá? Sem fazer sincericídio. Isso não significa que a gente vai colocar as coisas
que chocam, as realidades que chocam, porque isso pode não ter uma utilidade, isso pode não ser digerido de uma forma útil. Então, é importante também discutir os valores. Então, é muito importante discutir para os jovens, quando eles acham que droga é algo libertador, é algo que faz parte de um processo de criatividade, de protesto, frente a um mundo desumanizado. Então, sem julgamento, escutar, nessa escuta relacional, tá? Escutando e incluindo todas as vozes. Porque muitas vezes a voz do jovem ela fica uma voz silenciada, como eu falei. Bom, então, aí, explicando para as pessoas que não são terapeutas, então, esse discurso do construcionismo, que seria o quê? A terapia pós-moderna, tá? Faz sempre uma reflexão. O que é risco e o que é problema? Mas esse tipo de terapia, esse tipo de discurso, tá? Procura evitar o discurso do problema inerente. Então, o usuário é fraco. Né? O usuário, por questões de saúde, por questões do cérebro, ele não vai ter como se limpar da substância, ele não pode ter um caminho de desintoxicação. E isso não é verdade. A gente sabe que assim, existem histórias de superação que muitos usuários param sem tratamento. Então, como trazer essas histórias de superação? Tá? Talvez a psicologia individualista ficou muito direcionada para as histórias de problema. E houve pouca escuta das histórias de esperança, as histórias de reconhecimento. Então, quando eu falei de fazer perguntas, essas não têm que ser perguntas lá de trás. O que aconteceu errado na dinâmica familiar? Essas seriam o quê? Perguntas antigas, perguntas modernas, não pós-modernas. E qual que seria um exemplo de pergunta, talvez, de uma mentalidade pós-moderna? Uma pergunta, por exemplo, sobre esperança. Então, fulano, você, com toda essa questão, hoje você tenta parar o uso de crack. O que te fez superar, mesmo com tudo que você passou? O que te fez não perder a esperança? Tá? Quais histórias você pode me contar que te deixaram capaz de receber reconhecimento? Como aconteceu o reconhecimento na sua vida e como você foi capaz de receber reconhecimento? Então, essas são duas palavras bem importantes nessas perguntas de superação. São a palavra esperança e a palavra reconhecimento. Tá? Em geral, a psicologia ficou muito com perguntas causais, perguntas no passado. Então, a gente está falando aqui, vamos fazer convites para perguntas para um futuro de superação. Tá? Os outros colegas falaram aqui de resiliência, então essa busca de um futuro mais criativo de superação. Então, muitas vezes as nossas perguntas enterram a família de novo no discurso do déficit, o discurso da doença, gerando mais estigma. E a gente sempre valoriza, então, o ser como um ser relacional, tá? E fazendo perguntas para identificar quais são as narrativas dominantes. Será que a internação compulsória está a serviço do lobby do hospital psiquiátrico? Será que a internação compulsória prioriza a indústria farmacêutica? Então, são todas essas perguntas reflexivas de construção de uma visão mais crítica, tá? Aos discursos dominantes. E pensando assim, no histórico, como você se constituiu como adolescente, como se você foi acolhido, foi recebido nas suas redes relacionais na infância. Tá? E buscando encontrar, então, uma postura colaborativa. Então, todos envolvidos nessa busca de resiliência, né, de superação, sem um olhar julgador. O co-construcionismo, o construcionismo social, todos esses são sinônimos de terapia pós-moderna. Essa sistêmica que amplifica, trabalha com perguntas amplificadoras, perguntas circulares, tá? E esse convite ao diálogo de não julgamento, convite à responsabilidade relacional. E é sempre importante que a gente coloque o lugar de fala. De que lugar nós falamos? Então, eu não posso me colocar entendendo, por exemplo, as questões de um paciente indígena sem falar, olha, eu, Cândido,
vou colocar aqui do lugar da minha branquitude, tendo uma solidariedade às suas questões de raça, né? Então, quando a gente se coloca no lugar do discurso, é muito importante se introduzir. Olha, me conte como é para você a experiência de ser um jovem negro que a polícia persegue. Tá? Na hora de fazer a blitz, a polícia vai colocar os negros e indígenas ou pardos na parede e alguns brancos serão dispensados da blitz. Como você pode me contar isso? Eu vou te acolher do lugar da minha branquitude. Então, essas questões de raça, gênero, também requerem esse olhar, acolher a diversidade de raça, gênero, classe social. Tá? E eu acho que a Valéria também falou dessa questão de a gente não colocar exclusivamente o olhar do especialista, então se colocar com descrições que não sejam apenas técnicas, mas descrições mais próximas da prática, a vida de experiência do jovem. Então, isso que você está chamando de fissura, isso que você está chamando de barato, como é isso? Me conte isso. E eu não vou colocar o vocabulário técnico, olha, isso é síndrome de abstinência, isso é tolerância que o crack já induziu. Então, você coloca, então, o engajamento desse jovem a partir do seu vocabulário, construindo responsabilidade relacional. Bom, então, o construcionismo faz convites além da descrição dos problemas. Então, muitas vezes a família olha um problema, está emaranhada em torno desse problema, ela se constrói em torno do problema e ela não se une para se construir em torno da solução. Tá? E aí, quando eu falo da ênfase na performance, eu também falo da ênfase do brincar. Então, muitos pais não têm humor, não têm receptividade com leveza, com experiência de jogo mesmo, né? Então, os jovens que brincam nas telas, tá? Brincam com videogame ou no seu iPhone, ou isolados no seu fone de ouvido, tá? Não tem trocas. Então, a mutualidade, essa experiência mútua, ela se perde. Então, assim, e é difícil que surjam as histórias extraordinárias. Então, é muito importante que a gente faça perguntas assim, quando a família se entende? Porque, em geral, a gente faz perguntas quando a família não se entende. Tá? Então, essas perguntas sobre os eventos extraordinários, os eventos de troca lúdica, quando vocês riem? Quando vocês fazem passeios que todos participam? Né? E aí, eu acho que, para terminar, eu já vou terminar, então, o construcionismo, como eu falei, ele, falando de co-construção, vamos co-construir através da linguagem, através da performance, através do brincar criativo, tá? O acolhimento ao jovem, tentando incluir a voz do jovem para entender que lugar é esse de risco. Tá? Então, não vamos pensar risco como uma coisa naturalizada, que caiu de paraquedas. Então, droga é danosa, é de risco. Ao invés de pensar isso pronto na nossa cabeça, como algo naturalizado, é importante fazer convites, ouvindo a voz e a demanda do jovem. Se esse jovem vai para uma internação, ou se ele vai frequentar um CAPS, então, que experiência ele nos conta dessa inserção? Tá? Em que momentos ele se sente ativo nessa co-construção do tratamento? Então, isso é uma palavra bem importante, que a gente co-construa formas de ajuda, sejam elas de redução de danos ou sejam elas de abstinência. Tá? Então, é importante que a gente inclua a voz do usuário, porque senão isso aí vai virar autoritarismo. Tanto autoritarismo da redução de danos, como autoritarismo da abstinência. Ok, gente? Obrigado. Obrigada, doutor Cândido.